Bora falar de adaptações, galera? Pois é, mais um papo aqui na linha da evolução. Questãozinha anterior, questãozinha 67 foi nessa pegada. Cara, mas vamos falar aqui, ó, trouxe um monte de figurinha, olha que bacana, gente. Meu irmão, a gente vai falar de camuflagem, aposematismo, mimetismo. Meu irmão, sendo que essa questão, filho, você poderia matar em 30 segundos. 30. Mas, cara, vamos aqui diferenciar adaptação individual com adaptações da espécie. Beleza? Papo bem maneiro, cara. Com certeza absoluta. Situaçõezinhas que caem em várias provas. Beleza? Cara, se inscreva aí no canal. Importante que você dê essa força pro prof, cara. A gente tá aí crescendo, trazendo conteúdo. Pô, dando um trabalho danado aqui de trazer figurinha fofinha desses bichinhos. Então, pô, ajuda aí, dá essa moral. E também, cara, ajuda a divulgar, né? Tira aí a fotoca, bota aí no Instagram, no Stories, marca aí o Kibio Vestibular também. Cara, a gente vai junto. E, cara, todo mundo só no sucesso. Valeu? Vamos com tudo. Pronto, galera, estamos de volta. Vou ler a questão, tá? Vocês vão ver que a questão ela é relativamente tranquila, mas eu estou aproveitando esse gancho para a gente fazer essa distinção de adaptação individual do indivíduo, ok? E adaptação da espécie. Tranquilo? Tem uma diferença, vocês vão ver. Então eu quero dizer o seguinte, ó, que uma cabra que nasceu em uma das patas da frente com a outra deformada foi criada em um campo gramado. Rapidamente ela desenvolveu um estilo próprio de se locomover. Ela se apoiava nas patas traseiras para erguer o corpo e pulava. Um especialista em anatomia investigou o esqueleto da cabra e descobriu que seus ossos haviam começado a se adaptar. Os ossos do quadril e das patas eram mais grossos do que o esperado. Estavam anormalmente angulados para permitir uma postura mais ereta, e os ossos do tornozelo estavam esticados. Em outras palavras, o cara vem aqui, ó, a estrutura óssea da cabra começou a se parecer muito com a dos animais que saltam, como o canguru. Beleza? Só que aí vem aquela pergunta, galera. Ave Maria, o filhote, o bacuri dessa cabra aí, caso ela consiga se reproduzir, vai nascer igual o canguru? Vamos lá, gente. Então, se liguem nesse texto, gente. Ele está falando da situação de uma cabra que, cara, ela conseguiu se adaptar à deficiência que ela tinha, né, pela má formação, ok? E, naturalmente, essa má formação, ela pode, cara, ter N razões. Pode ser mutação, pode ser algo, né, genético, mas pode ter sido ali, né, um desdobramento equivocado na formação do embrião, beleza? Então, minha gente, ela se adaptou assim como eu me adaptaria caso eu subisse o morro, fosse lá para as alturas, meu irmão, 4.000 metros, 5.000 metros de altura, e aí, filhote, né, o meu corpo, ele entende que eu preciso, né, produzir mais o que? Hemácias, já que o ar é rarefeito, ok? Então isso rola uma sinalização para o nosso corpício. Vocês já devem ter ouvido falar da eritropoetina. Ó, aqui é uma questãozinha aqui para vocês. Aqui tem questão de tudo, filho. Beleza? Então dá uma lida. Só que isso, gente, é uma adaptação minha, ok? Se eu tiver um bacuri, se eu voltar aqui para Niterói, Nikit, Terra Boa, filhão, o bacuri vai nascer com a quantidade de hemácias que é comum aos todos os cidadãos aqui de Niterói ou de quem vive, né, no nível do mar, beleza? Então, minha gente, quando você fala da adaptação do indivíduo, ok? Né, de uma situação que ela é imposta ali, a gente consegue, né, em busca da famosa homeostase, criar, né, ter alterações e, meu irmão, né, chegar ao que chamamos, né, de indivíduo adaptado, cara, isso aí não quer dizer que você vai refletir, ok, nos seus descendentes, beleza? Tranquila a ideia? Agora, o que eu trouxe aqui, que é o mais comum, inclusive, em provas de vestibular, ok, são as adaptações da espécie, beleza? A gente está falando de quê, galera? Vamos dar nomes aqui às adaptações.
né? Esse bichinho aqui que, meu irmão, já não sei no que é folha, né? O que é bicho, né? A gente está falando de um indivíduo que, cara, ele se confunde aqui ao meio. Então a gente está falando da camuflagem. Seja presa, seja predador, a camuflagem é importantíssima para o animal, né? O organismo se esconder aqui, né? Com o ambiente. Beleza? Tranquilo? Então, papo bem bacana. Já essa pererequinha aqui do mal, ó, é uma perereca colorida do mal, filho. Né? Qual a ideia? Né? A gente está falando do aposematismo. Aposematismo, também conhecido como coloração de advertência, coloração de perigo, tem um monte de coloração. O negócio é, filho, viu a perereca colorida, filho, cai fora que é veneno, veneno dos brabo, beleza? Então, lembrem que a ideia da evolução, né, ter levado a colorações bem chamativas de advertência, é para ela bater, ó, bater a neura no predador. O predador fala, ih, rapaz, mexo com isso não, que isso é coisa ruim, beleza? Ou tem veneno, ou tem um gosto ruim, beleza? Situações bem clássicas da nossa vida aí, né, no mundo animal. Show? E aí a gente vem com o queridíssimo mimetismo. Esse papo é muito bacana, né? E eu já trouxe até para vocês aqui os dois tipos de mimetismo. O mimetismo batesiano, que é o classicão, é o que a galera conhece mais. Por exemplo, a falsa coral, ela imita uma coral verdadeira. Então você está falando de um animal, de um organismo que não tem veneno, que imita um cara que tem veneno. Show? Tranquilo? Você vai falar de um cara que não tem um gosto ruim e que imita alguém com um gosto ruim. Show? Essa é a ideia. Então a gente chama de mimetismo batesiano, que é o clássico. Agora, existe aqui, ó, essas borboletinhas aqui, ó, né, é bem clássico, ó, o mimetismo mulleriano, muito mais, né, para a galera do alemão aqui, ó, milleriano, beleza? E qual a ideia do mimetismo milleriano? Aqui o papo é mais interessante ainda, cara. Caiu numa prova da UESC, meu irmão, derrubou muita gente que a galera não se apega muito a esse detalhe. Aqui você está falando de populações de borboletas que as duas têm um gosto ruim, beleza? Então reparem que elas estão aqui, ó, compartilhando, ok? Características muito semelhantes, beleza? E ambas, ok, possuem um gosto ruim, beleza? Tranquilo? E aí vem a pergunta, qual é a vantagem para o bicho de ter uma espécie semelhante a ela, ok? Sendo que as duas têm um gosto ruim. Esse é o clássico, essa é a pergunta que o cara, meu irmão, vai fazer na questão. E aí você tem que pensar, ó, em quem? No predador. Vê se vocês concordam comigo. Se eu tenho duas espécies com gosto ruim, beleza? E, meu irmão, seja gosto ruim, poderia ser veneno também, ou venenosas, né? Como essas pererequinhas aqui. Inclusive a questão da UERJ fala aí das pererecas do mal aí, tá? Com características bem semelhantes. E aí pergunto para vocês, qual a vantagem para eles? Né? Aí você tem que pensar na memória do predador, ok? Por quê? Porque você vai reforçar a característica, ok, de advertência, beleza? Você está aumentando numericamente, filho. Se você tem duas espécies que tem uma característica que marca, ó, gosto ruim, né? O predador vai bater uma vez ali, ó, e filho, não vai repetir não, que ele não é trouxa, beleza? Então essa é a ideia. Então o mimetismo milleriano, você está falando de duas ou mais, tá? Espécies que compartilham de uma característica, ok? Com o intuito de aumentar o padrão ou reforçar o padrão de advertência daquele, né, no caso daquele padrão ali, né, no caso das borboletinhas aí, a coloração, beleza? Tranquilo? Então não mexe com ela que tem um gosto ruim, não mexe com a perereca do mal que tem veneno, e é por aí, beleza? Tranquilão, galera? Bom, voltando ao caso da cabra, a cabra, essa cabra aqui malandramente se adaptou, ok? Só que, meu irmão,
pode ter certeza, o cara vai te empurrar, né, que, meu irmão, essa adaptação aí vai necessariamente, tá, caso essa cabra se reproduza, né, originar descendentes também com a mesma deformidade, beleza? Tranquilo? E aí você tem que se ligar que, meu irmão, isso não é obrigatório, longe disso. Então, ó, as modificações adaptativas do esqueleto da cabra relatadas pelo especialista estão relacionadas, vamos lá, a seleção de genes compatíveis com características adaptativas, galera, meramente ao acaso, ok? E lembrando que somente, né, essa cabrinha que se adaptou também, né, por acaso. B, alterações genéticas direcionadas pelo meio. Então, está dizendo que o meio, né, determinou aí a alteração, né, do material genético? Também não. C, a hipertrofia desencadeada por exigências comportamentais. Ué, tá com mó pinta, vou dar uma bolinha aqui, ó, bolinha nesse aqui. Porque ele não falou exatamente o que? Em alteração do material genético. D, a seleção natural de características adaptativas. Galera, seleção natural faz um link muito interessante com o que a gente falou aqui. Porque aí, a partir do momento que, né, os organismos de uma espécie vão, né, estarão mais aptas a uma determinada pressão evolutiva, determina o quê? Que esse indivíduo ele viva mais, se reproduza mais e aumente a chance, né, de transmissão das características que vem junto aí ao material genético do indivíduo. Beleza? Tranquilo? Então isso aqui se encaixaria muito na ideia, né, de adaptação da espécie. E na E, estão relacionados à variabilidade genética gerada por acúmulo de mutações, né? Também não tem nada a ver, olha como que ele tentou empurrar o máximo possível para a ideia de alteração do material genético dessa cabrinha e, naturalmente, né, a perpetuação dessas características no indivíduo. Não, foi meramente ao acaso, somente essa cabrinha, né, que teve essa modificação aí na questão das patas, e por isso, né, meu irmão, ela deu um jeito, adaptação individual do indivíduo, ok? Então, nada mais para acrescentar. Maravilha, gente? Cara, espero que tenham entendido essa diferença de adaptação individual e da espécie. Isso é muito bacana, assunto que cai bastante. O Enem cobrou isso aqui, ó, muito relacionado aí à questão do povo, né, a questão de 2021. Só coisa boa. Valeu, forte abraço, até a próxima.